Eu não costumo ficar comentando matéria de jornal em tema livre, quando eu faço isso em explicação pessoal, especialmente quando o jornal dá uma notícia sobre uma conduta pessoal do vereador na casa. Eu fiquei surpreendido, assim como o nobre vereador Dedéu, com as matérias veiculadas nesse final de semana, não em um jornal apenas, em 2 jornais, se eu não me engano, houve menção ao projeto de permuta da área da prefeitura com a FAAT. E lendo as matérias, eu realmente eu não entendi, simplesmente não entendi. Talvez porque o jornal não vem aqui acompanhar a sessão e se presta a colocar uma matéria como essa no jornal. Eu não vou brigar com o jornal aqui, né? É uma briga que a gente sempre vai perder, né? Vai chegar no sábado, vamos botar minha cara na capa lá e descer o pau em mim. Eu não sei se estão fazendo isso a mando do governo, se não estão fazendo a mando do governo, mas realmente é inacreditável o jornal colocar que a culpa por uma eventual não construção de creche é dos vereadores que rejeitaram semana passada a alteração pretendida pela prefeitura. E mais, dizer que essa alteração pretendida pela prefeitura só ocorreu por conta de uma emenda da minha autoria. O Daniel Martini, lá atrás, na lei que foi aprovada, fez uma emenda e colocou uns artigos conflitantes entre si. Então tá bom, então agora nós vamos entender quem é conflitante. Está aqui o projeto, e com transparência, honestidade e clareza, aqueles que nos acompanham pela internet, os que estão presentes no plenário, vão me acompanhar e vão me ajudar a entender se o que nós fizemos é conflitante. A emenda que foi feita lá atrás, antes do projeto ser aprovado pela primeira vez, e não é só de minha autoria, do nobre vereador Rodrigo Parras, fizemos em conjunto por entender que fazia parte da correta aprovação do projeto, porque o projeto não veio correto, não é mesmo, nobre vereador Rodrigo Parras? A nobre Secretaria de Governo mandou um projeto capenga para a Prefeitura, para a Câmara Municipal, juridicamente falando. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, e aí os vereadores, vamos lá, vamos arrumar o projeto numa boa. E tratava-se de uma permuta de uma área. E nós inserimos o seguinte artigo: a presente permuta e seus termos deverão constar de escrituras públicas. Ah, vá. Sério? Se eu for fazer uma permuta e for trocar a área, eu tenho que constar em escritura pública? Pois é, nós colocamos na lei isso aqui. E que essa averbação frente ao cartório deveria ser feita no prazo de 45 dias da publicação da lei, da efetivação da permuta. E colocamos o seguinte: que caso algum desses prazos não pudesse ser cumpridos por algum justo motivo, esses prazos poderiam ser prorrogados, mediante um projeto administrativo competente. Então, não é um prazo, como eu disse aqui, preclusivo. Se a prefeitura, por algum motivo, não operacionalizasse a permuta nos 45 dias, ela poderia prorrogar isso de alguma forma. E aí eles disseram que esse artigo, ele conflita com o artigo 5º, o artigo 5º, que diz o seguinte: que a permuta ela só vai se efetivar completamente quando a entidade construir a creche prevista no local. Ora, senhores, é uma questão de interpretação jurídica. Eu vou fazer um documento no cartório de escritura pública, lavrando essa permuta que está havendo, condicionada, obviamente, à conclusão da creche. Concluiu a creche, termina-se, é a condição para a efetivação final da permuta. Só que este acordo que está sendo feito, desde já está sendo escriturado, para defesa dos interesses da entidade e para defesa do interesse público, sobretudo, e que está fazendo a permuta da área pública. É simples. O que há de incongruente entre os artigos? Realmente não dá para entender o que há de incongruente dentro dos artigos, mas está aqui, né? Palavras entre aspas ditas aqui, no caso, foi pelo que consta aqui, foi o nobre prefeito que colocou. A lei que previa a troca do terreno pela creche já está aprovada, apesar das emendas continuarem conflitantes em razão da rejeição do projeto de lei que as corrigia. Isso quer dizer que a permuta ainda é possível, apesar das dificuldades que enfrentaremos, tanto a prefeitura quanto a FAAT, de cumprir o que diz a lei. Realmente, eu sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo.
Se alguém aqui entende, me fala. Que não é, alguém me explica, porque a minha inteligência limitada não consegue alcançar. Né? Onde que conflita? Mas o jornal está dizendo que a culpa é nossa. A culpa é nossa. É brincadeira, né? É brincadeira. Agora, esse é o motivo que o jornal falou. Agora eu vou ler o ofício que existe aqui, feito pela prefeitura, dizendo o real motivo da lei que eles mandaram para a Câmara. A lei não é porque está conflitante o artigo aqui. Eles falaram, até colocaram aqui. Mas veja bem. Um memorando da Secretaria de Administração para a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Considerando que algumas informações da lei que foi aprovada podem causar entendimentos conflituosos, sugerimos as seguintes alterações. No artigo 1º do memorial descritivo, é necessária a exclusão do termo matrícula 35.992, tendo em vista que se trata de área de terceiros, não envolvidos na transação, e que não exige indicação de título de registro em razão de se tratar de área sob posse mansa e pacífica da Prefeitura. Sabe o que quer dizer isso aqui? A Prefeitura conseguiu mandar para a Câmara um projeto de permuta de área colocando a matrícula errada do terreno. Simples assim. Precisa de mais explicação? A questão é tão vergonhosa que nenhum de nós ficou querendo debater aqui, estranhar essa incompetência de quem fez esse negócio aqui, para não ficar expondo ninguém, não é o interesse dessa casa. Agora, uma semana depois, ir no jornal e dizer que por conta de emenda minha, conflituosa, não vai ter creche em um determinado bairro, tá de brincadeira, né? Isso é desinformação. O poder público tem constitucionalmente o dever da informação, informar corretamente o povo do que está acontecendo, não plantar mentira e desinformação na mídia. É uma vergonha. Erraram, colocaram a matrícula de um terreno que não estava sendo permutado. E aí enviaram para essa Câmara, obviamente, vamos consertar, né? E mandaram o projeto para cá, errado também. Porque quando você está revogando um projeto, você precisa mandar o projeto mãe que está sendo revogado junto com aquele que foi enviado. Não foi enviado o projeto mãe. E tem vários pareceres aqui dizendo dessas falhas procedimentais do processo legislativo. Por fim, mesmo esse número errado da matrícula, ele não altera a essência do negócio. E o parecer jurídico da Câmara Municipal, porque isso pode ser entendido como um erro material apenas, né? Mas, já que a Prefeitura quis mandar, veja o parecer técnico, totalmente desvinculado de questões políticas do Departamento Jurídico da Câmara Municipal. Vamos lá. Expõe... ele fala o seguinte: trata o projeto de lei de proposta de alterar as disposições da lei que foi aprovada lá atrás. Expõe o ofício de encaminhamento que o projeto de lei é necessário em função da irregularidade do diploma legal em face de pontos conflitantes no tocante à obrigação das partes. No entanto, olha o jurídico dizendo, a leitura do projeto de lei, ao menos a nosso ver, não traz modificações dessa natureza, ou seja, não altera as obrigações das partes interessadas. Segundo o que compreendemos da situação em análise, o único objetivo do projeto de lei é revogar o inciso 2º do artigo 4º da lei que foi aprovada, que trata do registro da permuta no cartório competente. Olha o que diz o jurídico. Nesse sentido, entendemos que após a aprovação da lei 4292 de 2015, a permuta deve ser objeto de registro e regularização no cartório de registro de imóveis, dispondo a lei sobre isso expressamente ou não. Por quê? Porque é óbvio que se eu estou fazendo uma permuta, eu tenho que registrar no cartório, senão não tem valor. Ou seja, pensamos que cairia em contradição injustificável a aprovação da permuta por meio de lei e a não realização do competente registro. Por esse motivo, caso aprovado o projeto de lei, não notamos modificações substanciais no negócio jurídico já autorizado pela permuta anterior. Ou seja, gente, é muita falta de assunto. Um jornal botar isso na capa e o outro fazer uma matéria específica para dizer que pode inviabilizar a construção de creche, sendo que é um projeto que vai do nada a lugar nenhum. Somente para expor o vereador por causa de posicionamento técnico. É o fim da picada. É o fim da picada. Aonde vai chegar esse tipo de conduta da administração pública municipal? Para mim, chega.
Não dá para discutir nesse nível. Obrigado, senhor presidente.